apresentou, não pode prosperar. Primeiro, Joséfo sendo judeu, vou só concluir então. Joséfo sendo judeu, ele está curiosamente admitindo que Jesus é o Cristo? E como é que Orígenes disse que Joséfo não acreditava que Jesus era o Cristo? Por que Joséfo está utilizando, primeira pergunta, e a segunda, por que Joséfo está utilizando a palavra poietés com um sentido que ele jamais utilizou no restante da sua obra, mesmo tendo usado por pelo menos 10 vezes essa palavra, com outro sentido totalmente diferente? Ok, professor Jeremias, você entendeu a pergunta? Você entendeu? Pronto, pode. Vamos lá. Depois o José Eliakim vai voltar a falar novamente. Eu vou ler um pouquinho aqui do texto do relatório que o Bart Ehrman vai falar do menino do Flávio José. É o seguinte: é preciso lembrar que o próprio Joséfo admitiu ter agido como vira-casaca dos judeus na guerra contra Roma. Primeiro ponto, meu querido amigo, primeiro ponto. É comum os historiadores, estudiosos e acadêmicos fazer esse tipo de recurso que o irmão fez aqui agora. Não, mas se Joséfo era judeu, ele está praticamente admitindo a messianidade de Jesus, logo isso não se sustenta. Agora, eu vou confrontá-lo de uma forma muito clara e irrefutável. Você não vai conseguir refutar isso que eu vou fazer agora. E depois que eu provar com esse argumento que você está errado, eu quero que você admita. Você vai admitir que você está errado. Vamos lá. Todos os acadêmicos, inclusive você diz o seguinte: ele sendo judeu não poderia fazer isso. Sendo judeu? Vamos lá. Coloquei aqui na minha lousa. Judeus conduziriam judeus à morte? Flávio Joséfo fez isso. Ele liderou um ato de insurreição contra Roma, e quando se viu cercado por várias, eu acho que eram 3 legiões romanas, ele convenceu seus compatriotas a fazer um sorteio para que todos se matassem. Bart Ehrman diz aqui: não sabemos ao certo se por manipulação ou se por ato de sorte, ele e um outro companheiro pegou os 2 últimos envelopes do sorteio. Todos se mataram. Aí ele convenceu o seu companheiro para não se matar e se entregaram à corte romana. Aí, como Vespasiano, pai de General Tito, sabia que o Joséfo era de uma família aristocrata, o conduziu, mandou levá-lo para servir na corte romana. Judeu faria isso? Não. Joséfo, sendo judeu, fez. Traiu seus compatriotas e levou à morte. Foi servir a Roma. Segundo, o que os judeus tinham de mais sagrado, além da Torá? O templo. O amigo saberia me responder quem conduziu o filho de Vespasiano, General Tito, para cercar a cidade de Jerusalém, para matar todos os judeus que tivessem na sua frente, e segundo Flávio José, ele mesmo documenta as atrocidades que tiveram com as grávidas, com as que amamentam. Por isso que o pessoal lá, como chama lá, que acredita que Jesus já veio, né, os preteristas, vão achar que Jesus voltou, porque a farta documentação de José é que rasgavam as judias, colocavam gatos, tiravam os filhos, ai das que amamentam, tudo isso. Ok. Você sabe quem conduziu o filho de Vespasiano para fazer isso? Joséfo! Flávio José estava lá traindo isso, aí eu estou convencido. Calma aí, eu estou convencido disso. Eu quero saber o seguinte: por que Orígenes falou que ele não acreditava? E por que ele usou poietés com outro sentido? Responda essas 2 perguntas. Irmão, calma aí, irmão. Estou terminando. Então, judeu não faria isso. Joséfo fez. Matou um monte de judeus. Judeus não destruiriam o templo. Quem conduziu o general Tito e todas as legiões romanas? Joséfinho. Judeu faz isso? Não faz. Joséfo fez. Por isso que ele ficou conhecido como vira-casaca. Então, essa sua lógica de que ele era judeu e não poderia reconhecer a messianidade de Jesus, apesar que ele não reconheceu, ele apenas documentou em terceira pessoa, segundo eles.
Não era este Não, aí o é outra Messias? versão. Pois, Aí é segundo outra versão. ele apareceu ao terceiro dia vivo. Não, aí você está lendo outra versão, não foi a que você propôs, não. Se é que nós Não, podemos chamá-lo vejamos de aqui, homem, ó. você está dizendo Vejamos que aqui, ele é um ó. Deus. Vamos lá, ó. Ele ficou reconhecido como vira-casaca. Sabe o que o escritor está querendo dizer aqui? Que ele falou porque ele tinha uma desavença com o seu povo. Isso aqui é dele, cara. Judeu não podia fazer isso? Eu linkei um monte de coisa que o judeu não podia fazer e fez. E agora? Tu vai reconhecer? Sim, mas você não está respondendo a pergunta. Ele, como judeu, fez isso e Orígenes usou o texto dele e disse ele não acredita no Cristo. Como é que é isso? E daí? E a questão do poietés também. Tem duas perguntas para você responder aqui, ó. Duas. A primeira eu já respondi. Qual que é a segunda? Não, a primeira é o seguinte: por que Orígenes disse que Joséfo não acreditava que Jesus era o Cristo? Se você está dizendo que o testemunho flaviano está lá, se é que podemos chamá-lo de homem, porque ele é fazedor de obras maravilhosas, etc, etc, etc. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele documentou, porque ele era, repita comigo, vira-casaca dos judeus. E